paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o presbítero Renato Pletz. No vídeo de hoje estaremos lecionando a lição de número 5 das lições bíblicas editados pela CPAD. Então, irmãos, vamos à lição de hoje, lição de número 5. O tema da nossa lição de hoje é a sutileza do materialismo e do ateísmo. Texto áureo: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos capítulo 1, versículo 20. Vamos à verdade prática. Tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Leitura bíblica em classe, Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 23. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Vamos à introdução. Nessa lição vamos estudar o materialismo e o ateísmo. Pomos o materialismo e o ateísmo juntos porque são como as duas faces de uma mesma moeda. Conduzem-se por princípios e pressupostos semelhantes. Nas duas últimas décadas vimos um despertar tanto do materialismo como do ateísmo. Na verdade, a expressão máxima de um tipo de materialismo militante, agressivo e inimigo da fé cristã tem se manifestado no neo-ateísmo. É mais uma sutileza do engano e um ardil de Satanás contra a Igreja de Cristo. Como cristãos, precisamos estar prontos a dar a razão ou explicação de nossa fé, mesmo para os que não acreditam ou desdenham dela. Isto inclui os materialistas e os ateístas. Então vamos ver o que diz o dicionário que é um ateísta. Então, o ateísmo é uma doutrina que nega veemente a existência de Deus, recusando toda a afirmação ou sentimento que se baseia na fé. Buscam explicações materialistas ou científicas para a criação do universo e da humanidade. E o materialismo é um modo de vida voltado completamente para os bens materiais e seus prazeres. Então, tópico 1. Compreendendo o materialismo e o ateísmo. O materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Nesse aspecto, ele nega a realidade do mundo espiritual, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido. Os materialistas entendem que, por não haver outra realidade além da material, a religião se torna desnecessária.
Isso porque, segundo eles, a religião existe em função de uma verdade revelada que se encontra fora do domínio da matéria. Dessa forma, o materialismo diz que os milagres se tornam não apenas desnecessários, mas impossíveis de existirem. Assim, a revelação divina, conforme exposta na Bíblia, é rejeitada como mera superstição e produto da imaginação humana. Então, nós vimos que a pessoa materialista, ela não acredita no mundo espiritual. Então, para ela, Deus, anjos, seres espirituais não existem. Não existindo Deus, também eles não acreditam na Bíblia Sagrada. Eles acreditam que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens, não divinamente inspirada. Então, para eles, a Bíblia Sagrada não tem valor. E como eles acreditam que não existe um mundo espiritual, não existe uma vida eterna, então eles vão se doar ao hoje, ao material. Então eles vão usufruir dessa vida o máximo que eles podem, usando todo o seu dinheiro, todo o seu recurso para usufruir, como nós dizemos, da carne, dos prazeres da carne. Eles não vão ter freio, porque eles não precisam dar conta a ninguém, porque eles não acreditam em Deus e que vão ter que prestar contas de todos os seus atos. Então eles vão beber, vão fumar, vão adulterar, vão fazer tudo, porque eles se acham livres. E que a partir da hora em que eles morrerem, vai acabar tudo. Mas não é assim que a Bíblia Sagrada nos mostra. Não é porque um ladrão, ele diz na frente de todos que ele não acredita que existe um juiz, que não acredita na polícia, que não acredita que existe um delegado, e quando ele erra, quando ele rouba, ele vai saber que existe um delegado, que existe polícia, que existe um juiz. E essas pessoas, mesmo negando que existe um mundo espiritual, que existe um Deus, eles um dia vão ter que prestar contas. E como o autor disse aqui muito bem, isso é só uma face da moeda. A outra face é o ateísmo. Então, no tópico 2 aqui, o ateísmo. De uma forma bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo de um Deus pessoal, conforme revelado na Bíblia. Como eu disse aqui, não é só porque uma pessoa diz que Deus não existe, que ela vai escapar do juízo divino. Um dia, quando os seus olhos aqui na terra fechar, ela vai ver que existe um mundo espiritual. Ela vai ver que existe um Deus. Aí ela pode chorar, espernear, que aí não há mais esperança para ela. Há esperança para uma pessoa, para um ateu, enquanto ainda ele vive. Enquanto a pessoa vive, há esperança dessa pessoa se arrepender dos seus pecados. Mas depois que ela venha a falecer, aí vem o juízo. Aí ela vai sentir o juízo de Deus. Por enquanto ela está na misericórdia. O Deus de amor ainda deixa ela viva ainda, mesmo com as suas blasfêmias, afrontando ao Deus de Israel, afrontando a sua palavra e às vezes perseguindo o seu povo, a sua igreja. Mesmo assim, Deus ainda dá um tempo para ela se arrepender. Mas ai daquele dia que ela vai ver o trono branco, o dia do juízo final, e ela vai ver que Deus existe, ela vai prestar contas de tudo que ela fez e de tudo que ela disse. Então é de fácil constatação que o ateísmo anda de mãos dadas com o materialismo. Então aquele que é ateu também é materialista, porque ele não acredita em um mundo espiritual. E a gente vê muitos que andam por esse caminho da filosofia. Nós sabemos que a filosofia tem vários ramos,
E um desses ramos é, não existe Deus, então eu posso fazer o que eu quero, eu vou curtir todos os prazeres dessa vida. E isso é um caminho, assim, bem perigoso. Como eu disse aqui, um dia essa pessoa vai ter que prestar conta dessa vida sem freio que ela viveu aqui. Então, ambos negam a realidade espiritual e afirmam a matéria como a única, existente e possível. Por que elas acreditam? Porque ela pode ver, ela pode tocar. Agora eu pergunto para um ateu, você já viu uma pessoa morta? Você já foi ali num sepultamento, num velório? E você viu que aquela pessoa ali, a partir da hora que ela faleceu, olhe nos olhos dela, você vê que saiu alguma coisa. É a mesma pessoa, é o mesmo corpo que você acredita na matéria. Mas se você olhar dentro do olho de uma pessoa que estava viva e agora está morta, você olha simplesmente nos olhos, porque alguns dizem que os olhos são um espelho da alma. Então, quando uma pessoa falece, você, através dos olhos dela, você vê que saiu alguma coisa de dentro dela. Mesmo você não acreditando no mundo espiritual, você sabe que está faltando alguma coisa dentro dela. E o que está faltando nela é a sua alma, que partiu para a eternidade. Então, de forma que se torna ineficaz a tentativa de antropólogos e sociólogos mapearem a origem a partir do homem das cavernas. Como diz aqui, o ateísmo é tão antigo quanto o diabo. O diabo, desde o começo, desde a queda, ele tenta mostrar que tanto ele, é engraçado isso, que Satanás, ele não quer que as pessoas acreditem nele. Ele até usa pessoas para pregar que o diabo não existe. Porque você não acreditando no mundo espiritual, você não acredita tanto em Deus como no diabo. E é isso que ele quer. Ele quer que você fique em cima do muro, porque o muro já é dele. Outras causas, e não as de natureza meramente material, tornam-se necessárias para explicar o materialismo e o ateísmo. Nós vimos que essa doutrina, ela se manifestou, ela pegou força com Karl Marx. Karl Marx, ele nasceu judeu, ele se educou como protestante e ele viveu como ateu. E hoje, com certeza, através dessa vida que ele viveu e de suas falsas doutrinas, ele está sentado no colo do seu mestre Satanás do capiroto. É isso que ele está vendo hoje. Aquele mundo espiritual que ele tanto pregou que não existia e hoje ele está vendo. Mas ele está vendo o mundo de trevas, um mundo sem Deus que se chama inferno. É o pior lugar que um ser humano possa estar. Porque o inferno não foi criado para os seres humanos, mas sim para o diabo e seus anjos. Mas, infelizmente, pessoas como Karl Marx, Richard Dawkins, que é um cientista, e vários outros que não acreditam em Deus, que pregam contra Deus, contra a sua igreja, essas pessoas um dia estarão no inferno. Deus gostaria de salvá-los. Com a palavra de Deus, Deus amou o mundo, ele queria salvar o mundo. Mas, infelizmente, pessoas como Karl Marx, como Richard Dawkins, eles desejam ir morar com o seu pai, que é o próprio Satanás. Então, Karl Marx é que trouxe essa doutrina, né? E ele, Richard Dawkins, pregava que a religião era uma alienação, era como uma droga, como o próprio Karl Marx diz que a religião é o ópio do povo. Mas quando ele diz isso, ele não está dizendo de todas as religiões. Ele está atacando ao cristianismo. Agora eu te pergunto, é o cristianismo que é o ópio do povo?
Agora, quantas pessoas como eu, que fui liberto do alcoolismo, pessoas que são libertas das drogas, libertas da prostituição, como essas pessoas diziam que podia curtir a vida doidado, como nós aprendemos na lição anterior, usando drogas, usando o sexo, a prostituição, fazendo o que queria, o aborto como queria, e essas pessoas estão aonde? Estão lá no fundo do poço por causa da doutrina desses homens. Mas a igreja, com o amor de Cristo, ela vai lá na Cracolândia, ela vai lá no fundo do poço e ela resgata o bêbado, ela resgata a prostituta, ela resgata o drogado. Agora, essas filosofias vãs não salvam ninguém. O ateísmo não liberta ninguém, não traz uma vida boa para ninguém, só traz desgraça, só traz desesperança, porque a pessoa acredita que ninguém possa ajudar, não existe um Deus que tenha comunhão com essa pessoa, que possa nos ajudar nas nossas aflições, mas a Bíblia nos traz mensagem de esperança, que existe um Deus vivo, e Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar, nos trazer uma vida melhor, abençoar a nossa família, abençoar a toda essa humanidade. Mas através desses homens, usados por Satanás, o mundo está indo de mal a pior. Eu te pergunto, se você vê os piores ditadores da história, eles foram baseados nessas pessoas. Os piores ditadores sempre perseguiram a igreja, sempre tentaram apagar Deus da história, como na Segunda Guerra Mundial, aquele ditadorzinho que tinha um bigodinho, perseguiu os judeus, perseguiu a igreja protestante da Alemanha, ele quis criar uma religião em que ele era Deus, como o comunismo. Em tantos países como China e Cuba tentaram acabar com a religião. E o que aconteceu? Olha a tristeza daquela população. Olha o que está acontecendo aí com a Venezuela, com a Bolívia, agora com a Argentina e tantos outros países que têm abraçado a doutrina de Karl Marx. Então pense nisso. Será que é a igreja que traz desgraça? É o ópio ou é esses tipos de doutrinação e de ditadores que tentam escravizar a população? Então vamos aqui ao segundo tópico, as raízes do materialismo e o ateísmo. A consequência do pecado. Biblicamente, o ateísmo é uma consequência da queda. Com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade e a consequente rejeição a Deus tomaram conta do coração humano. Em Romanos capítulo 1, versículo 18 a 23, observamos que o apóstolo destaca que Deus pode ser conhecido através das coisas criadas. A criação revela o Criador. Isso deveria conduzir os homens a buscarem e a glorificarem a Deus. Contudo, isso não acontece porque os homens se dizem sábios e se tornam tolos. Então essas pessoas trazem essa doutrina, você olha, meu Deus, que homem inteligente. Quantos livros esse homem deve ter lido. Mas a gente vê que essas doutrinas, eles se dizem sábios, mas se tornam tolos. Porque eles podem ser inteligentes, mas a sabedoria vem de Deus. Às vezes é uma pessoa analfabeta ou semi-analfabeta, mas tem palavras abençoadas, porque ele tem sabedoria de Deus, ele é um servo e uma serva de Deus. Então tem palavras que se tornam alimento para a nossa alma. Agora essa pessoa que traz esse tipo de doutrina ateísta só traz palavras de desgraça, de desesperança. A pessoa não tem futuro, porque acreditam nesses nécios, como diz aqui em Salmo 53, versículo 1. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Isso já está na Bíblia.
Por isso que quando eu estudo sobre esse tipo de assunto, eu não fico abismado, porque a Bíblia já nos traz todas as explicações e que, principalmente nos últimos dias, se levantariam homens como esse nécio. O que é um nécio? É característica de quem não possui conhecimento, que não tem coerência. Essas pessoas se dizem que têm um conhecimento, a verdade, mas não tem nada. E os seus ensinos não têm coerência, como nós vimos aqui do Richard Dawkins, um atual cientista aí. O ateísmo de Dawkins era ideológico, não era científico. Ele tinha ódio de Deus, raiva pela sua própria condição física. Então ele tinha ali perturbações contra o próprio Deus, mas era uma ideologia. Tudo que ele dizia contra Deus, ele não podia provar cientificamente, porque graças a Deus existem cientistas, existem filósofos que acreditam em Deus, que são cristãos, como diz Alex McGraw. Ele é PhD em biofísica molecular. Então nós vemos aqui um cientista que crê em Deus, não como o Richard Dawkins, que é um nécio. Diz que tem conhecimento, mas não tem coerência nas suas palavras. Um coração endurecido pelo engano do pecado é causado pelo mal que há na vida do homem, inclusive a fonte de sua mente egoísta, materialista e ateia. Então, quando a pessoa acredita nessas coisas, o seu olho se fecha. O próprio Satanás coloca uma venda em seus olhos, então ele não pode mais enxergar a verdade e o seu coração se endurece. Nós vemos isso com o Faraó. Moisés pregou a palavra de Deus, ele viu sinais e maravilhas, mas o seu coração se endurecia cada dia mais e os seus olhos se fechavam para a verdade de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é como o sol. Se ele pega na manteiga, ele derrete a manteiga. Mas se ele pega no concreto, no cimento, ele endurece o cimento. É assim que funciona no coração dos seres humanos. A palavra de Deus pode pegar no seu coração e amolecer o seu coração e deixar você aquebrantado. Você começa a sentir a presença de Deus, você começa a vir lágrimas dos seus olhos, você começa ali a sentir o amor de Deus, a presença do Espírito Santo. Mas existem outras pessoas que quando ouvem essa palavra, já ficam com raiva, já ficam com ódio, já querem matar, já querem perseguir os cristãos. Isso acontece com a palavra de Deus. Então, os teólogos chamam de revelação natural, ou seja, a revelação de Deus pelo mundo físico. Essa verdade, ou seja, a realidade de que há um Criador a quem a criação deve responder, é suprimida por sua criação à medida que os homens e mulheres vivem de modo a rejeitar a supremacia de Deus. Então nós cremos no criacionismo, que Deus criou os céus e a terra, tudo conforme está hoje. Então nós não acreditamos na teoria de Charles Darwin, e acredita na sua teoria que o homem veio do macaco. Mas nós acreditamos no criacionismo, que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Criou toda essa natureza, todos os animais conforme a sua espécie. Se nós olharmos para a natureza, para nós mesmos, nosso coração batendo, nosso pulmão, as células, o sangue, o nosso universo, a nossa terra, o sol, nós sabemos ali a rotação, 24 horas por dia ali a rotação da terra, o sol.
tudo cronometrado, não tem como ser uma explosão, um Big Bang. Nada que venha de uma explosão consegue criar alguma coisa. Se a gente explodir um prédio, uma casa, aquilo ali vai ser só destruição. Não vai aparecer outra casa, outro objeto ali, mas vai ser somente destruição. Então esses homens ficam inexcusáveis somente olhando para a criação. Então a primeira manifestação de Deus é a natural. Nós olhamos para a própria criação e sabemos que Deus existe. A cegueira espiritual. O pecado é a causa primária da incredulidade humana e, consequentemente, a fonte do seu materialismo e ateísmo. Contudo, convém destacar que as Escrituras mostram que a cegueira espiritual também é causada por Satanás. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos de quem? Dos incrédulos, você que não acredita em Deus. Então, Satanás é que cegou os teus olhos. Que Deus tenha misericórdia de ti e abre os teus olhos espirituais, como fez do apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja. O próprio Jesus apareceu para ele e caiu as suas escamas que Satanás tinha colocado nos seus olhos para ele não ver a verdade. Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo trabalha no coração dos incrédulos e os cega para a realidade espiritual. O homem endurecido pelo pecado e cego pelo diabo não consegue enxergar Deus, mesmo que ele se revele de forma bem clara e objetiva, como descreve a carta aos Romanos. Então, como eu já disse aqui, a pessoa está cega espiritualmente. Mesmo ela vendo, como eu disse aqui, o seu próprio corpo com vida, tudo que acontece no nosso corpo, na criação, ele está tão cego por Satanás que mesmo essas coisas tão óbvias, ele não consegue enxergar a mão de Deus. Como eu disse aqui, uma pessoa que acredita no evolucionismo tem muito mais fé que nós cristãos, porque nós acreditamos que Deus criou os céus e a terra. Agora, uma pessoa acreditar que de uma explosão criou todas essas coisas, que de uma bactéria, de um bichinho, aquilo foi crescendo, foi virando um peixinho, foi virando um jacaré, foi virando um crocodilo, foi virando um rato, foi virando um camundongo, foi virando um tigre, foi virando um macaco e foi virando um ser humano. Olha, é muita fé para acreditar nesse tipo de bobagem. Então, tópico 3, pressupostos da doutrina materialista e ateísta. A negação da existência de Deus. Como vimos, o materialismo e o ateísmo consideram a matéria como a única realidade possível. Por isso, evidentemente, que tanto um quanto o outro têm como pressupostos de suas crenças e convicções a ideia de que Deus não existe. Nesse caso, ambos dizem firmarem provas científicas para negarem a existência de Deus e das demais verdades espirituais. Contudo, a negação de Deus por parte do ateu e do materialista não acontece em razão de fatos cientificamente provados, nem tampouco porque os cristãos não apresentam fatos ou provas, mas porque eles se recusam em reconhecer as evidências apresentadas. Então eu te digo, nem o ateu, nem o cristão pode provar a existência de Deus. Porque a palavra diz que é por fé. Nós só podemos nos aproximar de Deus pela fé. E até a nossa fé é Deus que nos dá. É um dom divino. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. As Escrituras deixam claro que Deus lhe manifestou.
Em outras palavras, o ateu depende não da fé dele e não da ciência para tentar provar que Deus não existe, uma vez que ele já manifestou claramente. Deus não está longe de cada um de nós. Eu, antes de vir para a igreja, de me converter, eu acreditava em Deus. Mas eu achava que Deus estava muito distante, porque eu achava que ele estava longe, que ele tinha abandonado a humanidade, que ele criou a humanidade e ele deixou a humanidade à sua própria sorte. Mas hoje, não. Eu sei que o nosso Deus é um Deus pessoal. E ele está, como diz a palavra de Deus em Atos, aqui 17, 27. Deus não está longe de cada um de nós. Ele está próximo aí de ti. E eu sei que ele está falando através dessa lição, desse estudo bíblico com você nesse momento. Negação de que o homem é um ser singular. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Isso significa que o homem, ao contrário das demais coisas criadas, reflete a imagem do Deus Criador. Não é errado, portanto, dizer que o homem é a coroa da criação. Contudo, o materialismo e o ateísmo negam essa singularidade do ser humano em relação às demais espécies. Nesse aspecto, para eles, o ser humano não possui uma alma imortal, e por isso não passa de um simples produto da cadeia evolutiva. Então, como nós vimos aqui a doutrina evolutiva de Charles Darwin, acredita que o ser humano veio do macaco. Agora eu te pergunto, você já foi em algum zoológico e você já viu algum daqueles macacos se transformar em seres humanos? Ou seus filhotes? Há milhares e milhares de anos, um gorila é um gorila, um chimpanzé é um chimpanzé, um macaco é um macaco. Um animal não se transforma em outro animal, ele continua conforme a sua espécie. Os seres humanos, infelizmente, é que através das suas pesquisas, eles tentam transformar um animal em outro animal. E isso, Deus não se agrada. Nós vemos aí quando os seres humanos, eles através da ciência, eles tentam manipular a natureza, a gente vê as coisas erradas, como esses vírus que aparecem do nada aí. Eu tenho por mim que esses vírus, eles são criados em laboratório e os cientistas perdem o controle sobre esses vírus. Deus tem um amor tremendo pelo ser humano. Mesmo o ser humano se afastando de Deus, dizendo que ele não existe. Mas Deus criou o homem lá no Jardim do Éden. Ele tinha comunhão com Adão e Eva. Todo dia, no final da tarde, ele ia lá, ele conversava com Adão e Eva. Mas, infelizmente, através do pecado, nós tivemos essa comunhão quebrada. Hoje, nós, através do Espírito Santo, nós conseguimos ter uma comunhão com Deus. Mas um dia, na Nova Jerusalém, nós podemos ver o nosso Deus face a face, conversar com Ele, viver na santa cidade e voltar a ter aquela comunhão que os nossos pais, Adão e Eva, tiveram com Ele no Jardim do Éden. Tópico 4. Respondendo ao materialismo e o ateísmo. Afirmando as verdades da Bíblia. Qualquer resposta ao materialismo e o ateísmo e aos seus derivados, como o neoateísmo, precisa partir das Escrituras Sagradas. É na Bíblia que encontramos as verdades sobre Deus de uma forma precisa e sem erros. Deus, portanto, se revelou nas páginas das Escrituras. As Escrituras mostram Deus como Criador, sustentador e mantenedor do universo. A mesma Bíblia diz que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criadas, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente.
É pelas Escrituras que ficamos sabendo que Deus se revelou de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então é através das Escrituras. Quando caem as escamas espirituais que o Deus desse século coloca nos nossos olhos, e nós podemos ver a verdade da bendita palavra de Deus e crer em Jesus Cristo como nosso Salvador, é que nós venhamos a acreditar que o nosso Deus é que criou todas as coisas e Ele mantém tudo conforme desde o princípio. Você vê, as estações do ano, elas ocorrem sempre da mesma forma. A chuva, o sol, tudo é controlado perfeitamente. Como eu disse, a única coisa que pode alterar a natureza somos eu e você. O próprio ser humano é que traz essas coisas erradas que acontecem na natureza, destruindo a natureza, trazendo desgraças, mexendo em tudo aquilo que Deus criou. Mas tudo acontece conforme a palavra de Deus nos diz. Ele é o mantenedor de toda a vida que existe no universo, não somente na Terra, mas no universo. Fazendo uso correto da razão, o ateísmo e o materialismo dizem recorrer ao uso da ciência para fundamentar seus pressupostos. Contudo, convém dizer que aquilo que eles denominam de ciência, na verdade, é um cientifismo, ou seja, a ciência usada fora dos seus parâmetros e princípios para confirmar uma crença ou ideologia já previamente adotada. Isso porque a ciência, na verdade, não nega a existência de Deus, mas a confirma. O cristão, portanto, não precisa negar a sua racionalidade para acreditar em Deus. As Escrituras afirmam que somos espírito, alma e corpo. Isso significa que somos seres integrais. A razão faz parte do nosso ser. Devemos usar a nossa fé e também a nossa razão quando expressamos nossa confiança em Deus. Então nós não somos alienados. A ciência, a história, a arqueologia, geografia, tudo isso nos mostra que existe um Deus. Por isso que eu digo, existem cientistas, existem filósofos, historiadores, médicos, de tudo que é local de trabalho. Existem cristãos, existem pessoas que acreditam em Deus, porque quando eles estudam a sua matéria, eles veem que somente um ser divino, um ser poderoso pode manter todas essas coisas. Em Amós, capítulo 4, versículo 12, parte B do versículo diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Então, todos nós sabemos que um dia vamos ter que estar preparados para encontrar com o nosso Deus. Uns vão estar perante Deus no tribunal de Cristo, salvos. Vão estar ali no tribunal para ser manifestas suas obras, para ver se as suas obras foram feitas com amor, foram feitas para Deus, não para se aparecerem. E outros vão ter ali a ressurreição, mas para juízo, no trono branco. Serão julgadas as suas obras, serão manifestas tudo aquilo que ele fez de errado, todas as suas ações, todas as suas palavras. Então Deus te diz, nesta data, tu se prepare, prepara-te, ó Israel, para as encontrares com o teu Deus. Como é que você vai se apresentar diante de Deus? Então, concluindo, vimos que as ideologias do materialismo e do ateísmo têm se revigorado nesses últimos tempos.
como sutilezas do engano que procuram espreitar a Igreja de Cristo. Como crentes, não podemos fazer vista grossa a essa realidade nem tampouco negá-la. Estamos em melhor posição de combate porque já sabemos pelas Escrituras de onde elas procedem e, portanto, estamos em boa situação para combatê-la. Somente o Evangelho de Jesus Cristo, conforme revelado nas Escrituras, pode romper a falsa blindagem posta no coração humano pelo materialismo e ateísmo e dar o verdadeiro sentido da vida do ser humano. Então já se levantou tantos impérios, Império da Babilônia, Império Assírio, Império Romano, o comunismo, outros ditadores se levantaram para combater a igreja, para exterminar a palavra de Deus, para exterminar Deus da terra com esse tipo de doutrina. Mas a igreja continua triunfante, porque não é me matando que você vai acabar com o cristianismo, porque você me mata. Mas através do meu sangue, Deus vai levantar mais 10 no meu lugar. Fizeram isso lá no Império Romano, mataram centenas de cristãos, até milhares de cristãos ali no Coliseu. Mas as pessoas se convertiam vendo o testemunho de fé daquelas pessoas. E a igreja se expandiu tanto que o próprio Império Romano se tornou cristão. Então a igreja segue triunfante. Esses ateus, essas pessoas com essas falsas doutrinas se levantam e caem por terra e daqui a pouco ninguém mais se lembra delas. Mas a igreja permanece triunfante, esperando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai resgatar o seu povo. Então prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Então eu quero te agradecer por você ter assistido mais esta aula até o final. Eu sei que se você gostou, você deixa o seu like, o seu comentário, compartilha, que ajuda muito o nosso canal. Você às vezes compartilha tanta coisa, às vezes que não edifica, mas compartilha, comenta, deixa seu like. Eu tenho agradecido que a cada dia mais e mais pessoas têm inscrito no nosso canal está crescendo pela bênção de Deus. Eu tenho me alegrado muito quando eu vejo as visualizações, aquilo me dá força para continuar, não é fácil, as lutas espirituais vêm. Para os irmãos, às vezes é essa segunda vez que eu tenho gravado essa mesma aula. Satanás tem se levantado, mas ele tem caído por terra e Deus tem abençoado esse canal. Você tem gostado do conteúdo do nosso canal e quer ajudar o canal a crescer? Você pode ajudar clicando no botão Valeu. Você pode agradecer o canal com R$2, R$5, R$10 ou R$50. Seja um apoiador do canal. Agradecemos por seu apoio.